Amém. Realmente o dia é bom, porque olha, só a gente estar aqui sentado já é uma dádiva de Deus, não é verdade? Mesmo sentados, vamos continuar falando com o nosso papai. Agradecemos, papai, porque nós podemos ter esse privilégio de poder chamar o Senhor de pai, porque realmente o Senhor é. E nós queremos pedir o Espírito Santo que continue aqui em nosso meio falando. O Senhor é a única pessoa, Espírito Santo, que conhece cada um de nós. E nós te amamos, seja exaltado, adorado e tenha liberdade de fazer das nossas vidas o que quiser, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, hoje eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações. O tema da nossa mensagem é o povo, os 10 ou os 2. Acompanhe comigo no livro de Números, capítulo 13, de 1 em diante, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés enviou do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor, todos aqueles que eram chefe dos filhos de Israel. São estes os nomes, 16, lá para o 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espionar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Olha como era o nome de Josué, era Oséias. Moisés os enviou a espionar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Negueb, entrem na região montanhosa, vejam a terra como ela é e como o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra que esse povo habita, se é boa ou é má. Como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. O 20, também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Aí ele terminou dizendo: tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Essa mensagem é tão importante para os nossos dias. Isso, nós precisamos sempre de estar meditando e vendo aqui a importância, porque nós estamos constantemente numa batalha. Constantemente. Então, veja só, primeiramente nós vimos aqui que saíram do Egito rumo à terra prometida. Nós vimos aqui um povo que Deus falou com Moisés. Deus deu a diretriz a Moisés. E no livro de Êxodo, capítulo 3, 12, 37, diz que saíram do Egito para a terra prometida 600 mil homens, sem contar as mulheres, as crianças e os idosos. E tinham aqueles que tinham abaixo de 20 anos. Então, ainda tinha esse número, abaixo de 20 anos. No livro de Números 12, 45 a 47, diz o seguinte: contados acima de 20 anos, todos os capazes de saírem à guerra. Aí diz que era 603.550 pessoas. Olha só, era um número muito grande, né? Então, queridos, estima-se, segundo os estudiosos, que esse número era acima de 2 milhões para cima, 2 a 3 milhões para cima de pessoas. Era o número que os estudiosos dizem mais ou menos que estimava-se. Então, veja só, nós vimos aqui que Deus prometeu dar a terra de Canaã para o povo de Israel.
Nós vimos aqui no início, quando nós lemos, no versículo 2, Deus manda Moisés também enviar das 12 tribos. Olha só, das 12 tribos que fossem cabeças dos filhos de Israel. Gente, olha só, pensa comigo. Mais de 2 milhões de pessoas. Daquele número, Deus falou, Moisés, escolhe 12 homens. Que privilégio, gente. E quem são esses homens? Os cabeças. Ou seja, os homens chaves. Escolhe Moisés. E a Bíblia diz que Moisés enviou os 12 espias como o Senhor ordenara. Do jeitinho que Deus falou, Moisés obedeceu. Agora, veja as diretrizes que nós já lemos, eu quero destacar. Subam ao Negueb. Foi a diretriz que Moisés recebeu do Senhor e passou para o povo, para os espias. Subam a Negueb. Outra diretriz, entrem nas regiões montanhosas. Outra diretriz, veja como a terra é. Veja como a terra é. Ou seja, se ela é boa ou se ela é má. Se o povo que nela habita é um povo forte ou é um povo fraco. Outra coisa, se são poucos ou se são muitos. Vejam se a terra produz bem, se ela é fértil ou não. Então, foram diretrizes que foram dadas de Deus para Moisés, e Moisés dando aos espias. Vejam as cidades, se são arraiais ou se são fortalezas. E se o solo é fértil ou estéril, e se tem matas ou não. Essas foram as diretrizes, queridos. Agora, veja só. Moisés termina aqui, depois das diretrizes, Moisés termina encorajando-os, dizendo que tenham coragem e traga dos frutos da terra. Queridos, desde o princípio, quando Deus escolheu alguém para fazer algo, como tipo Josué, quando ficou no lugar de Moisés, desde o início Deus sempre falou, seja forte, seja corajoso, não temas, eu sou contigo, desde o princípio. Por quê? Por que vem esse encorajamento? Olha, querido, tudo precisamos de ter coragem. Nada é fácil. Nada no reino de Deus é fácil. Na vida espiritual, nada é fácil, porque nós temos uma guerra constante com o reino das trevas. Então, não é fácil. Desde o princípio, Deus sempre encorajou. Sempre. Seja forte e corajoso. Não tema, eu sou contigo. Não saia nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha firme. Então, sempre foram encorajamentos que Deus, desde o princípio, faz ao seu povo. Agora, veja só. Lembrando que esses 12 espias foram escolhidos. Então, eles tiveram oportunidades de virar chave na vida deles. Eles tiveram a oportunidade de escrever histórias, escrever livros. Gente, as dificuldades na nossa vida não é para a gente ficar prostrado no deserto. As adversidades é para a gente virar a chave. É para a gente entender o que está acontecendo. Por que Deus está permitindo eu passar por essa experiência? É importante a gente fazer essas perguntas. Por que está acontecendo isso? O que Deus quer me ensinar? Eles tiveram essa oportunidade. E lá foi-se os 10. Os 12 espias. Então, passaram 40 dias e eles retornaram e vieram prestar contas
Agora veja, pense comigo. Eles vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação. Eles vieram prestar conta daquilo que Moisés, né, tinha enviado, ele tinha que prestar contas. Veja só, aonde é que eles estavam? Em Cádiz. A Bíblia diz que eles estavam em Cádiz, no deserto de Parã. Estava ali, chegaram aqueles 12 homens, estava aqui, toda a congregação, lembrando que é mais de 2 milhões de pessoas. A Bíblia não diz o número exato, são estudiosos pelo número de ter mais número de mulheres, mais número de crianças, idosos, e tinha aquela faixa etária de 20 anos para baixo. Aqui foi contado 600 mil homens acima de 20 anos pronto para a guerra. Então, veja só, ali estava aquela multidão esperando o relatório. Agora, veja só, pensa comigo o cenário. Aqui a multidão, na frente estava Moisés, estava Arão e o povão. Todo aquele povo. Agora, veio o primeiro grupo prestar relatório. Quais? Os 10. Os 10 espias vieram prestar relatório. E eles começaram a falar. Fomos à terra a qual você nos enviou. Certo. Outra coisa que eles prestaram conta. É uma terra boa, que mana leite e mel. E aqui estão os frutos. Você falou para a gente trazer os frutos? Então está aqui os frutos. Quais os frutos? Eles trouxeram um caixa de uva, que era 2 homens que carregavam pendurado numa vara. E tinham os figos e as romãs. Então, até aí, tudo bem. Eles falaram também, o povo também é poderoso. E o povo já começou a ficar já atentos, mais atentos ainda. E eles falaram, as cidades é muito grande, são muito grandes e são fortificadas. Olha uma muralha enorme. E o povo atento. Os moradores são fortes, eles falaram também. E ali tem descendente de gigante, os filhos de Anak. Olha, são marrudos. E o povo já tudo tensos. E eles falaram também, isso eu conjecturando, são marrudos. Para a gente olhar para eles, tem que olhar assim. Agora, pensa comigo como está o coração desse povo. Quando eles estavam falando isso, Caleb quis interferir e disse, gente, se Deus permitir, Ele vai entregar em nossas mãos. Nós vamos conseguir entrar naquela terra prometida. Ele prometeu, Ele vai nos dar. Quando ele quis cortar aquele assunto que eles estavam deixando, os espias estavam deixando o povo tenso, a Bíblia diz que os 10 gritaram, não, pare, não é assim. E eles deram continuidade, não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. Olha só, nós não podemos. E o povo já estava todo irritado, tensos. Cada um estava tão já tenso. Agora veja só, eles falaram também que eles, diante do povo de Israel, gente, eles falaram mal daquela terra. Eles tiveram a oportunidade, eles foram escolhidos. Eles espalharam más notícias. As más notícias, querido, faz secar ossos. Más notícia adoece.
palavras negativas, elas esmagam, elas matam. E eles começaram agora a espalharem palavras falsas, notícias falsas, como a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. Ou seja, na linguagem de hoje diz assim, ele disseram, aquela terra não produz suficiente nem para alimentar o povo de lá. Olha só. Eles tiraram os olhos do Todo-Poderoso. Eles esqueceram do que Deus fizera desde quando tirou eles do Egito. 10 pragas aconteceram no Egito para poder Deus tirar eles de lá. Eles viram os milagres. Então, aquele povo, aqueles 10 espias, eles espalharam essas notícias falsas. Então, veja só, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, são assim, ó, o Diegão, né? Então, todos são homens de grande estatura. E eles disseram ainda, vimos ali gigantes, e éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos. Nós éramos gitos pertinho deles. Gente, que notícia terrível. Que notícia difícil aquele povo recebeu. Agora, pense comigo, pense agora no cenário daquela multidão. Estava Moisés, Arão e essa multidão de pessoas, acima de 2 milhões de pessoas. A Bíblia diz que o levantou e gritou em alta voz. Imagine, um começa a gritar. Aí é como se pegasse fogo. Todo o povo gritando, todo o povo gritando, todo o povo reclamando. Outra reação do povo. O povo chorou a noite toda. Por quê? Más notícias. Relatórios negativos. E aquele povo ficou chocado. Chorou a noite toda, mães reclamando, os maridos reclamando. Então, era assim que ficou a situação do povo. E todo o povo de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. Queridos, deixa eu falar para vocês. A Bíblia deixou relatado no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 10, 5 pecados que o povo de Israel praticou no deserto. E eles não entraram na terra prometida. 5 pecados, e a Bíblia diz que ficou no Novo Testamento para servir de exemplo, para a gente não errar. Qual é o primeiro pecado que eles falaram lá? A Bíblia fala que eles murmuravam. Um dos pecados é murmuração. Então, veja só, queridos, eles murmuraram a prática da imoralidade, idolatria, colocar o Senhor à prova, foram pecados que aquele povo praticou e não entraram na terra prometida. E esses 5 pecados que estão lá em 1 Coríntios, estão lá para servir de exemplo para a gente. Isso é importante a gente entender. Olha só, aquele povo murmurou. O que é murmurar? Murmurar, querida, é soltar queixumes. Murmurar é queixar-se em voz baixa. É falar mal. É apontar as faltas. É sussurrar.
Então, primeiro, eles murmuraram contra Moisés e Arão. Agora, veja só, outra coisa, eles murmuraram contra Deus. E eles tomaram uma decisão. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos escolher um outro líder, que esse líder não presta. E vamos voltar para o Egito. Olha só, eles murmuraram contra o líder, Moisés e Arão, e agora eles murmuraram, aquele povo murmurou contra Deus. E decidiram escolher um líder. Vamos fazer fulano líder, ele vai nos levar de volta para o Egito. Agora só, quando isso aconteceu, veja a atitude de Moisés e Arão. Quando o povo começou a murmurar, reclamar, gritar, todos gritando, chorando a noite toda, a Bíblia diz que Moisés e Arão se renderam, se ajoelharam, colocaram o rosto em terra. Isto está falando de quê? De humildade. Gente, tem coisa que nós líderes, escute, tem coisa que nós, no trabalho, aonde estivermos, a gente não resolve falando. Tem coisa que as pessoas só têm que ver. Tem coisas que a gente tem que calar, como o Otis falou no Tadel. Tem palavras, sabe? Muitas vezes, a gente se cala no silêncio, fala mais forte do que 1000 palavras. Então, aqui, eles calaram. A Bíblia não fala que eles falaram alguma coisa. Eles só se renderam, não tinham o que falar, estavam murmurando contra eles, estavam murmurando contra Deus, o povo estava irritado, então eles tiveram essa decisão. Quando eles tiveram essa decisão, a Bíblia diz, mostra agora, pense comigo no outro relatório. Agora, levantou-se os 2. Aqui era o relatório, nós falamos dos 10 espias. Agora, dos 2 espias, Josué e Calebe. Eles levantaram também, primeiramente, o que é que eles fizeram? Rasgar as roupas deles. Está falando de abrir mão, de humildade também. Eles rasgaram as roupas deles. Depois, eles falaram a toda a congregação, dizendo, a terra que passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar naquela terra, vamos tomar posse, vai ser nossa. É uma terra rica, é uma terra que dá de tudo. Tão somente não sejam rebeldes. Eles falaram também. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo. De novo, eles encorajaram aqui. Não tenham medo do povo dessa terra. Porque como pão nós podemos devorá-los. Que fé! Sabe por quê? Porque eles não estavam olhando para o tamanho do problema. Eles estavam olhando para o tamanho do seu Deus. A Bíblia diz, no livro de Salmo, que com o Senhor nós saltamos muralha. Capítulo 18, 29 de Salmos. Com o Senhor nós desbaratamos exército e saltamos muralhas. Com Deus. E aquele povo ousado, aqueles 2 jovens ousados, falando com intrepidez, não sejam rebeldes. Outra coisa também, a proteção que aquele povo tinha já era. Deus está conosco. Ele estava dizendo, olha, aquilo não é nada para o nosso Deus. Ele está conosco. E nós vamos vencer. Queridos, agora, após a fala deles, a Bíblia, sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que toda a congregação disse a Josué e Calebe que eles deveriam ser apedrejados. Apesar de tudo isso que eles falaram com ousadia,
A congregação diz: eles precisam ser apedrejados. Olha só. Agora, quando eles fizeram isso, aí o que aconteceu? Aí Deus levantou. Aí veio o agir de Deus. A Bíblia diz que, porém, a glória do Senhor apareceu naquele encontro, naquela tenda do encontro, e todos os filhos de Israel viram a glória de Deus. O agir de Deus. Gente, tem coisa que a Bíblia diz que a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Segundo o livro de Crônicas 20:15 fala sobre isso. É Deus que muitas vezes luta a nossa causa. Nós só temos que se nos colocar na posição de receber. Então veja só, e o Senhor falou a Moisés: Moisés, até quando esse povo me provoca, Moisés? Até quando não crerá em mim? Eles já viram todos os sinais que eu venho fazendo desde o início. Ele falou: vou feri-los com pestilência, olha só, e vou deserdá-los. E eu vou fazer de você, Moisés, um povo mais forte, um povo mais preparado. Vou fazer de você, Moisés. Agora veja só. Aí o que é que Moisés fez? Lembra da posição do líder? Quando tem momento de se calar, só se rende. Agora, Moisés, quando ouviu Deus irado, Deus falando: eu vou acabar com todos, a Bíblia diz que ele intercedeu. Como? Perdoa a iniquidade desse povo, Senhor. Usa da sua bondade, da sua misericórdia. Senhor, não leve em conta isso. Perdoa eles. Senhor, o que é que o povo vão dizer lá que o Senhor tirou o povo de Israel, seu povo do Egito, para matar todos no deserto? Senhor, não faça isso não. Postura de um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Você é uma pessoa de Deus. Tem momento que é para você calar e se render. Tem momento que é para você interceder. E o Senhor vai lutar por você. Queridos, aí a Bíblia diz aqui a resposta de Deus. Olha só. Gente, Deus é mole. Ixi. Parece uma contra... Olha, gente, Deus é mole quando nós nos humilhamos. Deus tem um coração mole quando o seu filho diz: papai, eu preciso de ti. Quando você diz: papai, eu quero um abraço seu. Eu não estou conseguindo. Teve um momento que eu passei, eu disse: Senhor, eu não estou conseguindo orar. Mas só quero dizer uma coisa: eu te amo. Senhor, eu não estou conseguindo orar, mas eu te amo. Entende? Essas coisas, Deus tem um coração quebrantado, Ele se rende, Ele escuta o seu clamor, querido. A sua dor, Ele escuta aquele pecado que você está tentando vencer e não conseguiu, Ele está vendo o seu esforço. E você não se veja como um vencedor, você é mais do que vencedor. É isso que você é. Deus não te chamou para você ser uma pessoa derrotada. Deus não se alegra de ver seus filhos estendidos no chão, caídos. Você é importantíssimo, você tem grande valor. Você precisa saber quem você é. Você tem que saber que a adversidade que você está passando, você está tendo a oportunidade de escrever livros. Eu já passei por muitas adversidades e perdas. Quando Deus falou que eu ia perder tudo, eu falei: só não retire de mim o teu espírito, porque eu não aguento. E sabe, queridos, é importante a gente entender.
E quando tudo aconteceu, eu escrevi um livro, sem teto e sem chão. E esse livro tem abençoado muitas mulheres que viram a chave, que não têm conseguido virar a chave, e ajuda a virar a chave. A sua história vai ajudar outros. Você vai edificar outros. Deus vai cooperar para o bem quando você fizer como Moisés, como Arão. No momento de se calar, se cala. No momento de se render, se rende. No momento de interceder, intercede. Você tem a oportunidade de virar a chave, de abençoar. Olha só, queridos. A Bíblia diz aqui, olha a resposta de Deus. Conforme você pediu, Moisés, eu perdoei. O povo está perdoado. Mas, olha só, porém nenhum deles verá a terra com que juramente eu prometi dar aos seus pais. Gente, Deus tem um pacote completo para nós. Ele não quer nos dar um presente que esteja aberto. Ele quer dar um pacote fechado com aquele laço bonito. Mas Ele quer que a gente receba essa bênção completa, de uma maneira correta, que agrade Ele. Tá bom, Moisés, como você me pediu, eu vou perdoar esse povo. Só que eles não vão receber a bênção completa. Agora, e Deus prometeu, e Deus cumpriu. Agora, até quando eu vou aguentar essa má congregação pecando, reclamando contra mim? Eu tenho ouvido as murmurações deles, que eles proferem contra mim. Está isso aonde? Números 14, 27. Eu tenho ouvido, gente, Deus ouve as suas reclamações. Em vez de reclamar, adore. Sabe? Tinha um momento que eu não sabia, que eu via uma barreira bem alta, um muro bem alto, e tinha escrito bem grande, não, que era impossível ultrapassar. Mas eu dizia, Senhor, se o Senhor não abrir o mar para mim atravessar, eu acredito que o Senhor vai fazer eu andar por cima das águas. Quantas vezes eu chorei dizendo isso para Deus? O Senhor é que sabe. Ou o Senhor abre o mar e eu vou passar por terra enxuta, ou o Senhor vai fazer eu andar pisando sobre as águas. Mas eu não vou ficar prostrada no deserto. 1 Coríntios 10 diz que Deus não se agradou de muitos porque ficaram prostrados no deserto. Deserto não é lugar para ficar prostrado. Deserto é um lugar de passagem. É um lugar de preparo para receber bênçãos maiores. Gente, toda luta Deus tem um propósito para você ser abençoado, para subir, para ir para um degrau mais alto. Então é isso. Agora veja só. Olha o que é que Deus falou para Moisés. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falar aos meus ouvidos. Gente, cuidado no que fala. Olha só, Provérbio capítulo 18, versículo 20 e 21, na linguagem de hoje, diz assim, ó. Você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. Cuidado. Você pensa que não é sério? Olha o 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Aqui, Moisés estava dizendo, diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falar aos meus ouvidos. Eu ouvi o que vocês falaram, então vai ser do mesmo jeito. Gente, desse jeito a Bíblia fala, né? Porque Deus escuta as palavras.
Mateus 12, 36, 37, a Bíblia diz: pelas suas palavras serás justificados e pelas suas palavras serás condenados. Então, pense bem antes de falar. O que você fala vai edificar? Aí se você a resposta, não vai edificar, então não fale. Se a sua fala vai construir, vai construir, então fale. Agora, veja só, vocês não entrarão na terra na qual jurei que os fariam habitar, com exceção de quem? Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Olha só, aquela multidão, gente. Mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Deus estava falando, só vai entrar quem saiu de lá, só Josué e Calebe. Só, pronto. E aqueles que nasceram no deserto, que eles passaram 40 anos. Então, tiveram filhos lá. O resultado, queridos, os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra, né? Voltando, tendo essas atitudes, murmuraram, levaram todo o povo a se agitar, a piorar a situação. Aqueles 10 espias foram os responsáveis de fazer aquele povo a perecer. Nós somos, muitas vezes, devemos ter cuidado para nós não fazer a nossa fala, fazer as pessoas perecer, desanimar. Por isso que é importante a gente ver o que é que fala, como é que fala, para que fala, por que é que eu estou falando. Então, veja só, esses mesmos homens que falaram mal da terra, a Bíblia diz, lá no versículo 13, 37 e 38, que esses mesmos homens morreram de praga diante do Senhor. Lembra que ele falou com pestilência? Pois é, com pestilência eles vão morrer. Então, veja só, aqui a Bíblia diz que eles morreram. Eles não entraram, como Deus prometeu que ele não ia entrar, eles não entraram na terra prometida. Agora, vamos lá. Agora, mais Josué e Calebe, que eram homens, que eram dos homens que foram espiar a terra, a Bíblia diz que eles sobreviveram. Eles entenderam, eu tive uma oportunidade de escolha, entre milhões eu fui escolhido. E quem eram? Os chefes. A gente, muitas vezes, por que a Bíblia destaca chefe? Porque muitas vezes líderes, às vezes, confiam no seu título e pensa que é mais importante do que os outros. Ao contrário, gente, é mais responsabilidade. Para mim, é mais responsabilidade. Deus vai cobrar mais de mim do que de vocês. Entende? Isso é sério. Por isso que a gente não pode estar pisando na bola. Agora, vamos ver outro resultado. Dos 10 espias, não se falou mais deles. Morreu. Não tem mais história. Agora, Josué ficou no lugar de Moisés. Veja comigo, Deuteronômio, capítulo 31, 7, diz o seguinte: Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais. Você fará herdá-la. O Senhor irá na sua frente, Ele estará com você, não deixará, não te abandonará, não tenha medo, nem fique assustado. Nós vimos que o povo, aquele povo que saiu do Egito, não entrou na terra prometida, eles morreram, né? Agora, aqui nós vimos que Josué foi escolhido como para ficar no lugar de Moisés. Governando, você vai fazer esse povo herdar essa terra, Moisés.
Josué. Seja corajoso. De novo, não tenha medo, Josué. Agora não é fácil. Mas seja corajoso, que com o Senhor você vence. Agora vamos ver Caleb. Josué, capítulo 14, de 5 a 15, nós não vamos estar lendo, mas você pode anotar e ler na sua casa. Diz o seguinte: ele foi enviado com 40 anos para espionar a terra. Quando Moisés preparou aqueles 12 espias, escolheu os 12 espias, Caleb tinha 40 anos. Um jovem, né? Então, veja só, a Bíblia diz que ele perseverou em seguir o Senhor, seu Deus. Ele que quis interferir quando ele viu que o povo estava ficando nervoso. Ele diz, não, gente, ei, preste atenção, nós vamos conseguir, né? Então, ele quis interferir. Mas aqui a Bíblia diz que ele perseverou de seguir o Senhor, seu Deus. Outra coisa de Caleb, que a Bíblia continua contando a história de Caleb. Moisés prometeu a Caleb que a terra que ele pôs os pés era dele e dos seus filhos em herança perpétua. E a gente falou, pois você perseverou em seguir o Senhor. Ó, Caleb, lembra daquela terra que você botou os pés? Caleb, ali é seu. Olha ali, Caleb, é você, né? Agora que eu olhei para o Caleb ali, é sua terra. E você e seus filhos vão herdar, é de vocês, é perpétua. Olha só, uma promessa. Caleb, com 85 anos, passou-se 45 anos e volta a Josué. Josué, lembra que Deus me prometeu, através também de Moisés, queria me dar aquela terra que eu coloquei os meus pés para mim e minha descendência. Lembro, pois tá, eu quero que você me dê. E saiba também, Moisés, Josué, assim como eu lutei e venci e conquistei, eu também vou fazer do mesmo jeito, porque ele era forte. Então veja só, e ele, quando foi a Josué, a Bíblia diz que Josué abençoou Caleb e deu a cidade de Hebrom. Olha, ele deu uma cidade para Caleb como herança. E continua dizendo, porque ele tinha perseverado em seguir o Senhor. Queridos, veja só. Como eu já falei, a diversidade nos dá a oportunidade da gente escrever histórias e não só de ler história, mas escrever e ler. A gente tem que entender os propósitos que as lutas vêm sobre nossas vidas. Deus tem propósito. Então, veja só, o apóstolo Paulo, ele foi preso, sofreu, já preguei sobre ele preso na prisão romana. Então veja só, mas lá dentro da prisão, ele escreveu histórias, ele escreveu livros, ele ficou direcionando seus filhos na fé, que hoje nós estamos sendo ensinados. Hoje serve para nós como qualificações de líder. Aonde foram escrito isso? Na prisão. Ele não ficou lá, Deus, cadê o Senhor? Eu sou seu servo e estou aqui sofrendo. Não, Senhor, estou aqui, eis-me aqui. O que é que o Senhor quer me ensinar? Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Paulo escreveu histórias nas suas adversidades. O apóstolo Pedro escreveu histórias, escreveu livros nas suas adversidades. Todos esses homens morreram por causa do evangelho. E você, querido? Como é que você se encontra? Aonde você está? Com o povo? Ou com os 10? Ou os 2? Como é que você se vê agora?
como um homem cheio de limitações. Mas quando você olha no espelho, olha aí o espelho. Olha só, pode colocar, meninos. Você é um gatinho, mas se vê um leão. É isso. Pode ir passando. Olha só. Um forte, porque o leão da tribo de Judá está contigo. Não é para você dizer, eu sou um verme, Senhor. Não, você é um intrépido como leão. A Bíblia diz em Provérbios 28:1 que o justo, ele é intrépido como leão. Você tem que se ver um leão, uma leoa. É isso. Eu entrei muitas vezes no meu quarto de guerra, me arrastando muitas vezes, porque não é fácil você estar lá em cima e você desaba, perdendo tudo. Mas como eu pensava ver quem eu era pelos espelhos das Escrituras, pelas promessas de Deus, quem eu era em Cristo. E eu começava a dizer, Angélica, você é filha do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. É isso que você é. Você não é uma pessoa que nasceu para ser derrotada. Você nasceu para reinar. Você nasceu para sentar em trono. Mas para sentar no trono, tem momento que você tem que se render e calar-se. Tem momento que você tem que interceder. E Deus vai lutar a sua causa. Mas saiba de uma coisa: as adversidades não é para você ficar prostrado. Não é para você ser escravo do diabo. Você não é escravo do diabo. Você é escravo, sabe de quem? De Jesus, de livre e espontânea vontade. Como Paulo escreveu. Paulo escreveu que eu me esmurro e continuo fazendo isso só em prol dos outros. E eu tenho decidido, Senhor, enquanto eu viver, estou aqui, eu, Angélica, estou em João Pessoa para agradar, glorificar a Deus, para servir vocês e para ajudar a expandir o reino de Deus. E pronto, ponto final. Esse é o meu objetivo. E eu quero que vocês saibam, queridos, que vocês saibam que as adversidades que você está vendo como se fosse um túnel, não está vendo, saiba de uma coisa: ande por fé, se veja pela fé. Diga, eu vou escrever um livro, eu vou contar história, eu vou ajudar os outros, em nome de Jesus eu vou ser abençoado, eu vou fazer diferente, porque Cristo está em mim. O que eu não posso é entristecer meu amigo Espírito Santo. Isso é o mais importante, agradar o Senhor. E eu quero nesse momento que você levante. Eu não sei qual é o público que você está, mas você sabe. Se você estiver percebendo no meio do povo, não tem uma direção, sabe, está meio confuso, ou você tem feito como os 10, murmurado, reclamado tanto, ou se você é os 2, sabe, se você está na posição errada, você pode pedir perdão de Deus e dizer, Senhor, eu me viro. A partir de hoje, eu vou escrever histórias. A partir de hoje, eu vou escrever livros. E eu vou ler esses livros. Eu vou abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus. Enquanto eles cantam agora, sabe? Fecha os seus olhos aí, querido. Começa a analisar.